Olá a todos, é um prazer tê-los mais uma vez aqui no nosso Papo Tributário. Esse é o nosso terceiro vídeo, onde daremos continuidade às mitigações ao princípio da legalidade tributária. Vamos então tratar do assunto obrigações acessórias, nesse viés de mitigação do princípio da legalidade tributária. Bem, de antemão, deixaremos claro que existem duas espécies de obrigações: a obrigação tributária principal e a obrigação tributária acessória. A obrigação tributária principal, ela é uma obrigação de dar o quê? Dinheiro, pecúnia, ao Estado. Já a obrigação acessória é uma obrigação tributária de fazer ou de não fazer uma ação positiva ou uma ação negativa. Bem, vamos então observar o artigo 113 do Código Tributário Nacional, que diz que a obrigação tributária principal e acessória, e no seu parágrafo 2º, discorre sobre a obrigação acessória. Vejamos. A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações positivas ou negativas nela prevista no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos. Então, antes de avançarmos, como o próprio conceito do artigo 113, parágrafo 2º do Código Tributário Nacional diz que a obrigação acessória decorre de legislação tributária, precisaremos saber qual o sentido da legislação tributária dentro do direito tributário. Então nós veremos lá no artigo 96, também do Código Tributarista, o sentido da expressão legislação tributária. O artigo 96 fala o seguinte: a expressão abre aspas. Interessante, dentro do próprio código ele abriu aspas, né, para dizer o quão amplo é esse conceito de legislação. A expressão abre aspas, legislação tributária, fecha aspas, compreende as leis, os tratados e as convenções internacionais, os decretos e as normas complementares que versem, no todo ou em parte, sobre tributos e relações jurídicas a eles pertinentes. Então, senhores, vejam o seguinte: se alguém me perguntar, Maurício, onde começa, onde termina a legislação tributária? Quais são os instrumentos que compõem, que são atos normativos da legislação tributária? Bem, dentro do ordenamento jurídico pátrio, eu diria que a legislação tributária compreende no seu ápice a Constituição Federal, todas as espécies legais, bem como os atos infralegais, a exemplo de portarias, decretos, instrução normativa, etc. Então vejamos como é amplo. Mas não se resume aqui no nosso país. Ela também pode alcançar, como o próprio artigo 96 fala, os tratados e as convenções internacionais. Então tem um aspecto nacional e internacional. Então, só por dar uma leitura rápida no 96, percebemos então que a lei, no seu sentido estrito, é um subconjunto do conjunto legislação tributária, que é bem amplo. Ok? Então, passado essa primeira introdução, percebemos o seguinte: que a obrigação tributária acessória, ela decorre da legislação tributária. Logo, ela não tem como fonte de origem única e exclusivamente a lei. Aí está o ponto de mitigação do princípio da legalidade tributária. É dizer, um ato infralegal como a portaria poderá criar e extinguir obrigações tributárias acessórias. Meio que um choque, né, com a obrigação tributária principal, que só exige, ou melhor, só admite a criação ou modificação por meio de lei, no sentido estrito, lei votada nos parlamentos pelos nossos representantes legislativos. Então, esse é o ponto de mitigação. A obrigação acessória pode ser alterada
não só por lei, mas com um ato infralegal como uma portaria, um decreto. E então o que vem a ser realmente de fato obrigação tributária acessória? Tá. Então vamos lá. Como eu falei, a obrigação principal é a obrigação de entregar o tributo ao Estado, é uma obrigação de dar. Já a obrigação acessória é uma obrigação de fazer. Então, o contribuinte, o sujeito passivo, vai fazer alguma coisa, tá? Para facilitar a fiscalização tributária ou a arrecadação desses tributos. Uma obrigação positiva. Pode ser positiva ou negativa a obrigação acessória. Positiva, por exemplo, emitir nota fiscal, não é? Escriturar livros fiscais, entregar declarações fiscais tributárias, são obrigações positivas no âmbito das obrigações acessórias. Já um exemplo de obrigação negativa é um não trafegar com mercadoria sem documento fiscal idôneo, não obstar o livre acesso da fiscalização nos estabelecimentos comerciais, bem como deixar de apresentar documentos fiscais para a posição de carimbo nos postos fiscais de fiscalização. Então, ficamos por aqui, né, trazendo mais essa mitigação ao princípio da legalidade tributária no que pertine à obrigação acessória, que não apenas a lei, mas um ato infralegal poderá tratar desse assunto tributário, que é uma ação instrumental, porque orbita na obrigação principal, que é a de dar numerário, a de dar recursos ao cofre público, que é a obrigação principal. Portanto, o seu nome é acessório, por não ser o que de fato interessa ao Estado, que é a recepção desses recursos por conta dos particulares. Mas, ainda que esteja ligado ao tributo, é mitigado no que tange ao princípio da legalidade tributária, porque não apenas uma lei pode tratar desse assunto, mas de uma forma unilateral pelo chefe do Poder Executivo ou os seus secretariados e ministérios poderão tratar via portarias e decreto. Um forte abraço, fique conosco e no próximo vídeo trataremos mais uma vez sobre alguns exemplos de mitigação do princípio da legalidade tributária.